Minutos, Luiz Carlos Vinck atacou pela direita, Pierre foi na jogada, derrubou Vinck e foi expulso pelo mau árbitro Carlos Elias Pimentel. Aí você vê as reclamações, mas não adiantou. Aos 46 do primeiro tempo, Cássio cruzou da linha de fundo para Júnior cabecear. O goleiro Neneca espalmou, Dias chutou e Neneca, que teve boa atuação, defendeu. Aos 10 do segundo tempo, Carlos Alberto Dias sofreu entrada forte do zagueiro Renato e teve que deixar a partida. O que o velho Dinamite, quem diria, entrasse em ação para que alguma coisa acontecesse. Nessa perfeita cobrança de falta, ele acerta o ângulo esquerdo do goleiro Isaac. Vasco 1-0. Ataques do Vasco, Eduardo cruza para Bismarck, que meio caindo, meio matando, acaba fazendo 1-0. O gol anima os vascaínos, que começam... Mas com menos um jogador, surpreendentemente o Vasco equilibra a partida. No início do segundo tempo, Roberto Dinamite bate falta. Bismarck cabeceia e no rebote o zagueiro Tinho faz Vasco 1-0. Depois disso, as duas torcidas passam a brigar na arquibancada. Não vi absolutamente nada, mas está aí no comecinho do jogo, 1 minuto de partida. Bismarck, a bola na marca penal. O Vascão vai abrir o marcador. Bismarck bateu, o goleirão pulou, é gol! Gol do Vasco! Bismarck, camisa número 7, no comecinho da partida para você. Vascão fazendo 1-0 num pênalti que pelo menos nos deu a impressão que não existiu. A sua posição aí perto do gramado, em cima do lance, Adson Coutinho. Eu não vi nada nesse lance. Bola aberta lá pela direita, Luiz Carlos Vinck, outra vez na cara do gol. Pode tentar direto, bateu, é gol! Gol! Luiz Carlos Vinck, ele desceu fechado da direita em diagonal, bateu de perna esquerda, o goleirão até que pulou, mas nem viu. Vascão 2-0 e meio. Por isso é obrigado a recuar todo o lance para Lê. No meio para Luizinho. Boa visão de jogo para o Bismarck, clareou, bateu, é gol! Do camisa 7, Bismarck. Nick limpou, clareou, bateu uma pintura de gol do 7 vascaíno. Você está conferindo aí no replay, num lance de craque do 7 do Vasco. 3-0 para o Vascão. América e Vasco. Bismarck faz a festa na zaga americana e cruza. Valdir fura de cabeça, mas Roberto completa. 1-0 Vasco. Agora Edmundo é lançado pela direita. Ganha do Beck. E dá um toque sutil por cobertura. Que golaço. 2-0 Vasco, Edmundo. No segundo tempo, o Bismarck entra na área driblando. Bate rasteiro de canhota. 3-0 Vasco. E olha só, alegria tanta que ele desmaia. De brincadeirinha, é claro. E tem mais. Luizinho lança na esquerda. Cássio faz o cruzamento para Roberto tocar de cabeça. Brigatti defende, a bola bate na trave. Bismarck livre e só empurra. Final América 0, Vasco líder 4. No cruzamento de Vinck, o goleiro tromba com o Valdir. O zagueiro tenta atirar, mas é tarde. Valdir, 1-0. No segundo tempo, Edmundo cruza na direita e o aniversariante Bismarck completa. Vasco 2, Americano 0. Aos 35, Valdir se livra do goleiro e toca para Roberto. Dinamite, vai lá, vovô garoto marca. Final, Vasco líder 3, Americano 0. Vasco 2-0, quarta-feira em São Januário. Primeiro gol, Bismarck. Goleiro largando. Foi esse que a galera reclamou. Foi folga no goleiro. Foi ou não foi? Fora o Pardal. E ainda com a mão e tudo.
Pardal tá tomando só bola no ar. A gente fica devendo o gol do Roberto Dinamite, segundo, que a gente não tem, mas o Bismarck escapa de poças e bordoadas e entra na área. Carlos Germano rebate e Ézio quebra a invencibilidade da defesa do Vasco na Taça Guanabara. Fluminense 1-0. Alegria dos tricolores em São Januário, mas por pouco tempo. Logo no ataque seguinte, Edmundo cruza para o vovô Dinamite, que tem categoria e tranquilidade para escolher o canto. 1-1. No segundo tempo, a chuva piorou e com minuto, Vasco no ataque e Bangu na defesa. É assim o jogo todo. Mas não é noite de Vasco. Grito de campeão emudece nas mãos de Wagner. No segundo tempo, Edmundo inferniza. Vem driblando, vence o goleiro, mas a estrela do noivo brilha de novo. Bismarck não consegue chutar e aumenta o drama da torcida. O gol do título estaria nos pés de Carlos Alberto Dias se Wagner não atrapalhasse. O Vasco não sai do zero. Wagner vai se casar ainda mais feliz. Pelo menos é o que desejam os amigos e toda a torcida do Flamengo. A guerra começou nas arquibancadas com o preto e branco do Vasco contra o vermelho e preto do Flamengo. Júnior experimenta de longe, logo de saída. Edmundo dá o troco. Cássio vai à linha de fundo e cruza. Gilmar deixa Roberto na saudade. E Dinamite depois vai lá e manda essa aí, ó. Gilmar, bela defesa. Vamos rever. Rogério levanta na área e Paulo Nunes cabeceia rente à trave. Júnior manda outra para a área. Gaúcho cabeceia, fraco. Segundo tempo começa com o Vasco no ataque. Cláudio alivia para escanteio. Olha só. Rogério recebe, manda a bomba, acompanha. Carlos Germano tira no tapinha. Esse merece ver de novo. É agora. Ai! Júnior limpa, recebe a falta. Rogério pega de canhota, Carlos Germano aceita. Vamos ver o gol do Flamengo. Flamengo 1-0. Rogério. Flamengo se anima, Zinho recebe, limpa. Mas o chute sai fraquinho. Mais ou menos, né? Nessa falta aí, a zaga do Flamengo falha e quase acontece o gol do empate. Cláudio chuta cruzado e ninguém aproveita. Acompanhe. Viu? Chegou ninguém. Agora, Gilmar, lá no terceiro andar. Acompanhe. Dinamite lança. E Edmundo chuta para fora. Grande chance perdida pelo Vasco. O Dinamite outra vez. Agora ele vai escorar de cabeça. Carlos Alberto Dias pega de raspão. E o que acontece? É o gol do Vasco. Gol de empate do Vascão em São Januário. Reveja. Dinamite, a cabeçada, curtinha. Dias, o gol de empate. Gol que dava o título da Taça Guanabara ao Vasco. Daí em diante foi só chutão, pra lá e pra cá. Olha aí. Outro chutão pra você conferir aí. Tô, não tô certo. Até que um torcedor invade o campo. Dinamite, com toda a paciência, vai lá. Tudo bem. E aí acontece aquilo que a torcida do Vasco esperava. O apito final. A comemoração dos jogadores vascaínos pelo título invicto da Taça Guanabara 1992. Cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez.
camisa para Carlos Alberto Dias começar o segundo turno como terminou o primeiro, com um gol dele, novo ídolo vascaíno. O Campusca tem falta no ataque, tem Eloy e bola na cabeça de Luciano. 1-1. O Vasco tem falta no ataque, tem Roberto e bola na cabeça de Jorge Luiz. 2-1. É Chilápio para Vanucci nenhum botar defeito. Edilson para Paulo César e o Campo Grande empata, também de cabeça, 2-2. Vem o segundo tempo. Sua Excelência, Roberto Dinamite, passa a Dias. É tirar o zagueiro da jogada e definir. Vasco 3, Campo Grande 2. Esse resultado... Passa logo dando passe para o gol de Dias. O goleiro nem se mexeu. Depois, Roberto cabeceia na trave. No segundo tempo, o gol acabou saindo. Edmundo é lançado na direita e cruza para a cabeçada a queima-roupa de Roberto. 2-0 Vasco. 700 gols de Roberto com essa camisa. A torcida e o futebol agradecem. O Vasco ainda fez mais um gol. Depois da tabela, Luizinho enche o pé. Final, Vasco 3, Madureira 0. Itaperuna, o Vasco de Roberto sai na frente no Itaperuna na cabeçada de Edmundo. Logo depois, Cássio cruza, Bismarck é quem mete a cabeça, Schlapinella 2-0. Segundo tempo, Edmundo devolve o presente a Roberto, o Dinamite, vovô garoto cumprimenta. Final, Vasco líder 3, Itaperuna perigo 0. Edmundo desviou de cabeça e Roberto Dinamite, também de cabeça, fez Vasco 1, Goitacás 0. Foi o 8º gol de Roberto no campeonato. Ele agora é vice-artilheiro, atrás apenas de Ezio, do Fluminense. O Vasco entrou em campo sem o craque Dinamite, mas não deixou a peteca cair. Ou melhor, o futebol cair. O time partiu para cima do Volta Redonda. E logo aos 3 minutos, Luizinho toca para Bismarck, a defesa do adversário bobeia, e Bismarck marca seu 9º gol no campeonato. Vasco 1-0. O time da Cidade do Aço mal se recupera do golpe e lá vem o segundo. Cássio cruza e Edmundo arremata. Vasco 2-0. Mesmo desperdiçando várias chances, no segundo tempo o Vasco não dá refresco para o visitante. Valdir cruza para Dias e ele enfia a bola na rede. Vasco 3-0. O time mostra que quem fica à vontade em São Januário são os donos da casa. O técnico do Volta Redonda não se conforma e depois de tanto reclamar, Valtinho usa a cabeça e faz o gol de honra. O jogo termina e o Vasco completa a 16ª partida invicta nesse campeonato. Vamos para o segundo tempo. O Vasco vai logo ao ataque. Dias chuta. Joelson defende. Escanteio. Edmundo cobra. Valdir desvia. Torres chega um segundo atrasado. Falta para o Vasco. Vim que cobra. Bismarck emenda no travessão. Na volta, Dias chuta, rende a trave. Reveja o perigo que passou o americano. Vamos ver, por trás. Olha o chute do Dias. Americano outra vez, tentando marcar. Pelica entra na área, chuta, o Carlos Germano salva. Acompanhe. Meio sem jeito, mas salvou. Outra vez. Bateu no peito do Carlos Germano. Volta o Vasco com Edmundo na esquerda. Ele cruza. Jorge Luiz cabeceia. O zagueiro desvia a bola que ia entrando. Ataque total do Vasco pela esquerda. Edmundo chuta. A bola bate no zagueiro. Bismarck de meia bicicleta completa para o gol. Mas o juiz Carlos Elias Pimentel anula. Jogadores do Vasco reclamam em vão. Você vai reparar no replay que o jogador do Vasco, Bismarck, estava realmente um tostãozinho adiantado. Olha só. Acompanhe. Impedido, então. Tá certo o juiz. Nada a ver com isso, parte em busca do gol. Edmundo avança pela direita. No cruzamento, Antônio Carlos acaba marcando contra. 1-0. Agora a jogada pela esquerda. Cássio cruza e Valdir confere. 2-0.
Nesse lance, o goleiro Alexandre se machuca. Ele deixa o campo com fratura no malar. Apesar da vantagem, Dias faz esta falta desnecessária em Tiquinho. É expulso pelo juiz Léo Feldman. Mesmo assim, logo no começo do segundo tempo, o Vasco faz o terceiro. Passe de Bismarck, gol de Valdir. 3-0. Reação do América. Bola na mão ou mão na bola de Torres. Serginho bate bem. O Mequinha se anima. Novamente, Serginho faz. 3-2. Em seguida, o Vasco frustra a tentativa de empate do América. Um chute colocado de William no rebote do goleiro Pádua. 4-2. A Bariri, Olaria e Vasco, o sufoco do Vasco só termina aos 41 do segundo tempo. O zagueiro do Olaria tenta rebater, a bola bate em Bismarck, sobra limpa para Jardel marcar. Confira no replay, Jardel, oportunismo dele, final. Vasco líder, invicto ainda, Olaria 0. E cruza na medida para Carlos Alberto Dias, que só tem o trabalho de tocar para o gol. Vasco 1-0. Aos 11, William cobra o escanteio e Evandro desvia a bola com a mão. Pênalti. Bismarck, com categoria, faz Vasco 2-0. Aos 17 minutos, Roberto invade livre. Tenta passar por André, mas perde o ângulo. Mesmo assim, encontra Bismarck, que não perdoa. Vasco 3-0. O time do Serginho aproveita a indecisão da zaga e diminui para o América aos 34 minutos. Final, Vasco 3, América de Três Rios 1. E o Vasco cada vez mais perto do título da temporada. Botafogo e Vasco em São Januário. Odenilson tabela com o Vivinho, entra na área, toca para Macalé chutar no canto. 1-0 Botafogo. De novo aí o gol de Macalé. O juiz dá 8 minutos de descontos no primeiro tempo e o Vasco aproveita, olha aí. Luizinho lança, Roberto levanta na área, Bismarck encobre o goleiro com um toque de cabeça. 1-1. De novo o empate, Bismarck. No segundo tempo, Dias aproveita a falha da zaga do Botafogo. Arranca para a área, se livra do goleiro e entrega com açúcar para Edmundo marcar. Olha só que facilidade. 2-1 Vasco. De novo o gol de Edmundo. É o Dias que cruza. O Edmundo amortece e estufa a rede. E tem mais. Edmundo passa por 2. Ganha dividida com mais um e dá para Bismarck fazer. Final, Vasco disparado na liderança no segundo turno, 3, Botafogo 1. Os jogos de Flamengo e Fluminense são amanhã. Sentido vestir a faixa de campeão antes do tempo. O lucro do vendedor era certo. Na arquibancada, a torcida fazia a festa. Afinal, só uma derrota impediria a conquista antecipada do título. Mas o Bangu começa o jogo dando trabalho, principalmente ao goleiro Carlos Germano, que evita este gol. O Vasco sente o desfalque de 5 titulares e somente através de Carlos Alberto Dias consegue boas jogadas. Isso até que o zagueiro Tinho bate esta falta. O goleiro Wagner não segura e Valdir completa. Vasco 1-0. Festa em São Januário. No segundo tempo, o Vasco apenas administra o resultado. Mesmo assim, poderia ter ampliado o placar. Muito antes da partida terminar, a torcida já comemorava. No final, a invasão do campo foi inevitável. Os torcedores tomaram o gramado de São Januário, vibrando com o título conquistado com 2 rodadas de antecedência. Com a invasão de campo, os jogadores nem puderam comemorar direito. Tiveram que vir correndo aqui para o vestiário. No clima de muita festa, eles prometem. A meta agora é conquistar o campeonato invicto. Nós conquistamos um título antecipado, mas vamos buscar da mesma forma, com a mesma dedicação, esses 2 resultados, tanto contra o Fluminense quanto o Flamengo. Vamos
todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome. A campeão recebe o Fluminense em São Januário. Leandro cruza. Bismarck completa. Repare no replay como o goleiro Jefferson puxa a bola de dentro do gol. Final, Vasco ainda invicto 1, Fluminense 0. O Januário começa na preliminar. O empate de 1-1 com o Flamengo garante o título da Taça Rio aos júniores do Vasco. Agora os dois times voltam a se enfrentar para decidir quem fica com o estadual de 92. Pode comemorar, rapaziada. Os marmanjos, já campeões, entram em campo escoltados por um arrastão de torcedores mirins. E das arquibancadas só se ouvia o mais do que merecido grito de guerra. Tudo pronto, a bola vai rolar. Preste atenção nesse senhor aí. Estamos falando do árbitro Jorge Travassos. Ele vai se transformar na pior figura em campo. A sucessão de equívocos começa aos 16 minutos. Júnior Baiano dá um puxão em Roberto Dinamite dentro da área. E o juiz não marca nada. O Bandeira leva bronca em dose dupla. 4 minutos depois, novamente Júnior Baiano. Nova falta. Desta vez em Edmundo, fora da área. Novamente Jorge Travassos faz vistas grossas. Um tempo para o juiz, né? Júnior bate o córner e Nélio cabeceia pertinho. Vamos ver por outro ângulo. Acompanhe. Aí o Vasco responde. Bola de pé em pé. De Roberto para Edmundo até Bismarck, que chuta para a defesa de Gilmar. Acompanhe. Que tal a gente ver por outro ângulo? Bela jogada, hein? Boa defesa do goleiro da Gávea. Eduardo manda para a área. Desta vez Júnior Baiano não faz nenhuma bobagem, não. E atrasa com o peito para o goleiro. Com o peito pode. O jogo volta a esquentar depois desta falta violenta de Uidemar em Vinck. Travassos estava em cima. Não vê nada demais na jogada e não gasta nenhum cartãozinho amarelo. Bom, já estamos no segundo tempo agora. Ainda 0-0. O juiz continua impossível. Júnior Baiano, sempre ele, vai com tudo para cima de Bismarck. Mais uma vez o Travassos não marca nada. Júnior Baiano e Roberto se esfregam na entrada da área. Acompanhe. Sua Excelência, o vereador Dinamite, cava a falta e o juiz cumpre a ordem. Mais reclamações, peitadas, tudo de ruim. Jogadores do Flamengo só faltam dar cartão vermelho para o juiz. Dinamite bate, Gilmar defende firme. Os ânimos estão quentes, a torcida do Vasco dá um refresco na cuca de Nélio. O jogo ferve, Edmundo entra rachando o Idemar. Olha o Luizinho, não dando refresco também. A vítima volta a ser o goiano Idemar. Jorge Travassos não gasta o cartão. Uma pausa aí nas incompetências. Chega a hora do talento. Dias deixa Júnior Baiano de freio de mão puxado. Encontra Edmundo lá na direita. Ele cisca, mete a canhota. Um golaço. Um golaço que vale a pena ver de novo. Edmundo, Vasco, 1-0. Prossegue a temporada de caça ao Idemar. Agora a agressão vem do Dias. Desta vez o juiz se lembra que o cartão existe. Olha aí. Bismarck quer jogo. Júnior Baiano fica preso no gramado. Fabinho salva a barra. Acompanhe. O gramado vira um ringue, né? O Jorge Luiz dá uma cotovelada em Júnior, que vai tomar satisfações com o árbitro. Os dois discutem. Júnior dá uma cabeçada no juiz e vai para o chuveiro mais cedo. Olha só. Olha aí. Que coisa. Vermelho para o Júnior. Pro Edmundo, 1-0 é pouco. Ele aciona o turbo, dá o drible da vaca em Júnior Baiano e segue. Pena que o chute sai torto. Olha o Júnior Baiano aí puxando o contra-ataque. Nélio domina no peito, no meio do campo. Deixa 3 na saudade. Na hora do vamos ver, perde cara a cara com o Carlos Germano. Vamos ver de novo, com calma, para tentar descobrir a falta que só o juiz viu. Marcelinho bate bem no cantinho, tudo igual em São Januário. 1-1, de novo para você o empate do Flamengo. A vibração do Marcelinho. O resultado garante o título invicto ao Vasco, mas Edmundo não se conforma e atinge o Idemar. E aí acaba expulso. Entre tapas e beijos, sobrou a festa da torcida. Depois de 41 anos, o Vasco volta a conquistar um título invicto do estadual carioca. O 5º na sua história. Pode comemorar, a galera do Vasco. Aos
aos 38 minutos, aí não deu para o Wagner, não. Valdir ganha na corrida do zagueiro e toca com categoria. Grande categoria. Vasco 1, Bangu 0. Gol de Valdir. Vamos ver agora por outro ângulo. Acompanhe. Não dava para pegar, dava? Não adianta não. No início do segundo tempo, Jorge Luiz assusta o Wagner de fora da área. Aos 4 minutos, Cláudio Gomes cruza da direita e Valdir, livre de marcação, faz o segundo do Vasco. O segundo dele no jogo. Vasco 2, Bangu 0. Veja outra vez. Bonito schlapp do Valdir. 21 minutos. Ele chega ao terceiro de forma duvidosa. Nessa dividida de Dias com o Ari, o juiz Walter Serra marca pênalti. Bismarck vai lá, bate e faz. Vasco 3, Bangu 0. Mais uma vez. Torcida. 6 minutos depois, olha o Valdir tocando para o Luizinho na direita. Aí o Luizinho cruza. Bismarck pega de prima. Olha só, cheio de estilo. Vasco 4, Bangu 0. Sem qualquer esforço. O goleirão nem se mexeu. 3, Walter Serra erra de novo ao marcar pênalti de Torres em Bimba nessa jogada. Jogador Lito do Bangu vai lá, bate e define o placar final. Vasco 4, Bangu 1. Mais uma vez aí, acompanha o gol do Lito, gol de pênalti. Baile, um desfile de campeões. Desde os primeiros momentos, o Vasco jogava, o América assistia e às vezes até colaborava. Aos 7 minutos, sem muito esforço, Valdir faz 1-0. 10 minutos depois, Bismarck cruza e Dias faz 2-0. E a moleza continua. O terceiro passe é de Luizinho e o gol de Bismarck. Depois, outros tantos gols perdidos. E apertem os cintos, o goleiro sumiu. Valdir cabeceia para o gol vazio e faz 4-0. No segundo tempo, o América trocou o uniforme, mas os jogadores eram os mesmos, então não adiantou nada. Logo aos 4 minutos, Bismarck faz e de peito, é mole, 5-0. Bismarck bate um pênalti para fora, William perde este gol e Torres cabeceia no travessão. Mas tudo bem, porque no final, o próprio Torres tenta quase do mesmo lugar e agora sim, no gol. Final do massacre, Vasco 6-0, mole. Em São Januário, o Vasco começa com uma roubada de bola de Valdir. Olha lá, rapidinho, mas a trave salva. Valdir para Leandro, que chuta por cima. Dias evita a saída de bola. O goleiro Roberto Denis sai lá do gol para dar uma de Iguita. E olha, fica na saudade. O Dias passa para o Luizinho, que suspende. E Valdir faz de cabeça. Primeiro do Vasco. Olha de novo. Gol de Valdir, o artilheiro do campeonato. 2 minutos depois, Vicente cruza e Valdir empata para o Volta Redonda. De novo, o empate do Voltaço. Dias bate falta com categoria e carimba o travessão. Agora Leandro chuta de fora para a boa defesa de Roberto Denis. No segundo tempo, a defesa do Volta alivia. Dias chuta, o goleiro rebate, Valdir pega a sobra. Olha de novo, o segundo gol do Vasco, gol da vitória. Final Vasco 2, Volta Redonda 1. Mas para surpresa de todo mundo, foi do lado de lá. No primeiro ataque do Olaria, Gersinho faz de cabeça 1-0. Como é que pode? Só no comecinho do segundo tempo é que Pimentel cruza e Bismarck empata. 1-1, no momento certinho para a reação. E o Vasco até que tentou. Finalzinho do primeiro tempo, o meio-campo Nelson perde uma bola dominada para Pimentel. Pimentel cai no bico da grande área. O juiz Léo Feldman dá pênalti. Vamos conferir aí por trás e tirar a dúvida. Ei não, hein? Pênalti estava marcado, Bismarck vai lá, bate e faz. Vasco 1-0. Segundo tempo, logo aos 2 minutos, André puxa Bismarck pela camisa. Falta.
Jorge Luiz bate na barreira, mas na volta a bola sobra para o Luizinho, ele enche o pé e marca. Que bomba do Luizinho, grande gol do Luizinho, olha aí, sem defesa, Vasco 2, Botafogo 0. A favor do Vasco. Depois da jogada de Cássio, Valdir, o aniversariante do dia, é premiado. Ele agora é o artilheiro do campeonato com 7 gols. Sem dúvida, um ótimo presente. Vasco 1-0. E a porteira se abriu. Nova jogada de Cássio e agora é a vez de William marcar. Um toque de leve desviando do goleiro. 2-0. O mapa da mina é mesmo a lateral do campo. Bismarck faz a jogada de ponta e cruza na medida para William. Outra vez pegar de primeira. 3-0. Um belo gol que fecha a goleada do Vasco. Agora... Fluminense e Vasco é o clássico do Maracanã. O Vasco na frente, o lançamento vem. Ricardo Pinto se atrapalha. Valdir toca para William. William completa. Veja de novo aí, depois do lançamento do Sidney, a falha do goleirão tricolor. William, 1-0 Vasco, acompanhe. Não deu para pegar. Olha a festa. O Flu domina o jogo e empata ainda no primeiro tempo. Wagner faz boa jogada pela direita e cruza rasteiro para Macalé empatar. Vale replay. Festa tricolor no Maracanã. Fluminense 1, Vasco 1, final. Os dois continuam líderes invictos. O pobre. E logo aos 5 minutos, Jorge Luiz exibe categoria para Valdir completar e fazer Vasco 1-0. Invencibilidade, o Vasco perde também a liderança da Taça Guanabara com este gol de Pelica, do Americano de Campos. Veja de novo, o único gol da partida, Americano 1, Vasco 0. Pelo Desvios, o entrerriense sai na frente do Vasco. Ricardo chuta, a bola desvia em Tinho, sobra para Anderson marcar, 1-0. No segundo tempo, falta para o Vasco. Luizinho bate, Bismarck impedido, chuta de virada, 1-1. Jogadores do entrerriense reclamam o impedimento, mas não adianta, 1-1. O time da casa está com moral. Zanon chuta, Carlos Germano rebate e Silas pega a sobra. Acredite, final entrerriense 2, Vasco 1. E logo no início, o lateral Pimentel cruza para boa defesa do goleiro Adriano. O Vasco abre o placar aos 7 minutos. Acompanhe. Bismarck faz boa jogada. Passa para Valdir na meia-lua. O artilheiro chuta de bico. Faz Vasco 1-0. Veja de novo por trás. O 9º gol de Valdir. Artilheiro isolado na Taça Guanabara. O Flamengo responde com esta tabelinha entre Nilson e Djalminha. Nilson recebe cara a cara com o goleiro e chuta por cima. O Flamengo pressiona. Nélio cruza. Paulo Nunes ajeita. Nilson perde um gol incrível. Agora Nilson faz jogada de craque. Essa foi boa, hein? Passa para Nélio, que entra em velocidade e empata o jogo. Mais uma vez, o toque na medida de Nilson. A bomba de Nélio. 1-1 no placar. Giovani, 6 quilos mais magro, bate a falta. Adriano defende bem. Olha a dupla Nilson-Nélio. Voltando a atacar. Nélio mata bem e chuta mal. O jogo é lá e cá. Luizinho encontra Valdir, livrinho da Silva. O artilheiro encobre o goleiro e Júnior Baiano salva quase em cima da linha. No segundo tempo, Paulo Nunes vai à linha de fundo e cruza. Nilson cabeceia errado. Giovani tenta de novo de falta. Outra boa defesa de Adriano. O Flamengo responde com esta bicicleta de Paulo Nunes. Passou raspando. Bismarck lança na medida para a penetração de Valdir, que marca um lindo gol. Mais uma vez, o 10º do goleador isolado no campeonato. Vasco 2-1, Valdir. Olha o Vasco ainda tendo esse gol anulado. O juiz marcou falta de Bismarck em Rogério. Confira aí, final, Vasco vice-campeão 2, Flamengo 1, a festa do título tricolor. Você acompanha na vibrante narração de Léo Batista agora. Porque aos 28 do segundo tempo, o Hernandes é puxado por Ari dentro da área. Pênalti. Giovani bate no cantinho e faz Vasco 1-0. Mas nem assim o Joel se acalmou, coitado. Não dá. Toca em São Januário, Vasco e Olaria. Pimentel de Schlapp, Vasco 1-0. Hernandes toca para Valdir, que dribla o goleiro e marca bonito, Vasco 2-0. Valdir, artilheiro, 11 gols. O terceiro do Vascão, Giovani, golaço. Vasco 3, Olaria 0.
Na cobrança de falta, a zaga falha. Deninho diminui. Final. Vasco líder do retorno 3. Olaria 1. Lá vem o Vasco outra vez. Chegou, bateu. Golaço de Luizinho. No meio da rua, uma bomba cruzada. O goleiro Zé Carlos Devil. Ela passou como um foguete a 33 minutos do primeiro tempo. Itaperuna e Carlinhos surpreende Carlos Germano com chute de fora da área. 1-0 Itaperuna. Vasco reage. Pimentel desce pela direita. Cruza e Bismarck de cabeça empata. 1-1. Jogando em casa, o Itaperuna aperta a defesa do Vasco. A zaga falha. A bola de Dinico bate na trave. E na volta, Carlinhos completa. Itaperuna 2-1. O Vasco não se conforma e vai todo ao ataque. Outra vez com Pimentel. Ele cruza o garotão Jardel, sucessor de Dinamite. Aproveita a bobeira do goleiro. 2-2. E acabou a brincadeira. França bate o escanteio. Outra vez Jardel estava lá. Vasco 3, Itaperuna 2. E para não levar mais susto, mais ataque, mais bola cruzada. Quem estava na área para subir com grande estilo, quem? Ele mesmo, Jardel. Vasco 4, Itaperuna 2. Vasco líder invicto da Taça Rio. Logo mais tem Flamengo e Olaria na Bariri, Botafogo e Bom Sucesso em Bangu. Botafogo fizeram um clássico carioca no Maracanã. Pimentel, olha ele aí, cruza da direita, o artilheiro Valdir marca de Schlapp. Vamos ver por trás? Então veja. Valdir nela, Vasco 1, Botafogo 0. Aos 4 do segundo tempo, Giovani lança. O lateral Clay se atrapalha todo. Novamente, Valdir marca para o Vasco da Gama. Aí está, Vasco 2-0. Veja aí de novo a falha incrível do lateral botafoguense. Aí o Valdir, que gosta de gol mais do que de pipoca, foi lá e fez 2-0. Se isolando na artilharia, 13 gols. O Botafogo tenta a reação 2 minutos depois. Eliel recebe o cruzamento na direita e marca o gol de honra do Botafogo. Tá aí o gol final. Vasco líder no Rio 2, Botafogo 1. A emoção estava toda reservada para o último lance, aos 47 minutos. Cássio carimba a trave. Que azar do Vasco. Quem pensou assim ainda não tinha visto nada. O Bangu dispara em contra-ataque e Robinho entra livre na área. Ele dribla Carlos Germano e manda para o gol. 1-0, placar final. Carnaval de um lado, como se valesse título. Desespero do outro lado, como se tudo já estivesse perdido. Não dá mais pro Vasco porque nós temos 2 pontos perdidos. O Flamengo tem 1. Nós vamos jogar contra o Flamengo. Por que os caras falam que o Vasco não tem chance? Quatro jogadores, o Vasco não teve trabalho em vencer o Bom Sucesso ontem em São Januário. Logo no primeiro minuto, Giovani colocou na medida entre os zagueiros e Hernande marcou seu primeiro gol no campeonato estadual, emendando com o pé direito. E Giovani estava demais. Aos 40 minutos da meia-lua, olhou e tacou uma bomba. O goleiro Pastore está até agora procurando a bola. Foi um golaço. O terceiro gol era só uma questão de tempo. Valdir não foi fominha. Roubou a bola aos 44 minutos do adversário, correu até a pequena área e tocou para Hernande faturar seu segundo gol. No segundo tempo, Cássio fez pênalti em Ricardinho. Betinho cobrou tão mal que Carlos Germano não teve dificuldade em defender. Final, Vasco 3-0. Começou animado. Gaúcho lança Nélio, que chuta fraco. Carlos Germano defende fácil. Acompanhe só. Aí o Vasco responde. Luizinho chega como quem não quer nada e solta a bomba. Gilmar defende. Júnior Baiano afasta. Jogão é assim, é lá e cá, cai lá. Djalminha passa para Nélio. O chute sai forte pela linha de fundo. Este vale replay, não vale? Olha que a bola só tá rolando há 3 minutos, hein?
5 minutos depois de Jalminha bate a falta, Carlos Germano faz excelente defesa. Veja de novo, o míssil rubro-negro, a bela defesa do goleiro que já está nos planos do Parreira. Lateral Cássio dá uma de ponteiro e passa para Valdir, o artilheiro do campeonato, prepara a pontaria e chuta, Gilmar pega. Valdir volta a dar trabalho, Júnior Baiano protege a bola e a torcida do Vasco pede falta. Confira em câmera lenta, confira. Foi ou não foi? O Wright não marcou nada. Na lei da compensação, o juiz também não marca esta, de Luizinho em Nélio. De novo aí, por trás. O juiz está em cima. Aqui você decide. E aí? Foi ou não foi? O Vasco então descobre que o melhor caminho é pela esquerda. Cássio passa para Marquinho e manda na medida para Bismarck. O chute sai fraco. Mesmo assim, Gilmar só pega firme na segunda. Mais uma vez, a bela trama do ataque vascaíno. Acompanhe só. Cruzamento. Bismarck. Gilmar. Agora, no último minuto do primeiro tempo, o Flamengo ainda encontra tempo para assustar o Vasco. Marquinho limpa e chuta forte. Carlos Germano manda a córner. Reveja o último lance do bom primeiro tempo de Flamengo e Vasco. Se o primeiro foi bom, hein? O segundo, melhor ainda. Só que faltava um gol. E ele surge logo aos 2 minutos. Pimentel deixa piar na saudade. Solta a bomba, acompanhe. Vasco 1-0. Mais uma vez, o chutaço de Pimentel. Aí está ele. É agora. Ele não perde tempo, não. Parte para comemoração com a galera. E aí o Vasco se anima, se agita. Dias quase mete este aí olímpico. Gilmar defende no sufoco. Mais uma vez, a bela cobrança. Boa defesa de Gilmar. Agora, sinal de vida. Mesmo o Flamengo só dá aos 11 minutos. Djalminha serve Piá que chuta para fora. Veja de novo. O jogo tá ou não tá animado? Logo depois, Jair Pereira troca Gaúcho por Renato. E ele entra com disposição. Rouba a bola de Jorge Luiz e passa lá na direita para Nélio. Olha o Nélio aí. Ele avança, cruza, Piá, fica com a sobra e chuta. Cássio salva, acompanhe. O Flamengo quer o empate. Djalminha chuta forte. Carlos Germano manda a córner. Por trás, o bom chute do esquerdinha da Gávea. Uma verdadeira blitz rubro-negra no Maracanã. O Idemar dá um chutão para frente. Júnior ajeita com o peito. Torres tenta salvar e Carlos Germano segura firme. Confira. O juiz interpreta como bola atrasada. Tiro livre, indireto, na linha da pequena área. Só 3 minutos depois de puro disse-me-disse, empurra-empurra, Júnior toca para Renato, que chuta lá na Gávea. Pressão total, Marquinho deixa Luizinho sem rumo e chuta, a bola vai fora. E veja aí a jogada, Marquinho merecia sorte melhor nesse lance aí, hein? Vasco desperta aos 44 minutos, Valdir ganha de Fabinho, chuta torto. De novo, bateu bem, hein? Bem mal. O 14º gol fica para a próxima. 46 minutos e agora ou nunca. Júnior rápido joga na cabeça de Nélio. França salva quase em cima da linha. Você viu e foi só. Vasco 1-0. Líder isolado na Taça Rio em busca. Palavras proféticas de Valdir. 1 ou 2 gols seria bom demais. 1 minuto e meio de jogo. Torres faz a assistência e ele, Valdir, completa de cabeça. Vasco 1-0. 14º gol de Valdir. Agora finalmente artilheiro isolado do campeonato. O gramado estava péssimo, mas Valdir estava ótimo. Ele ganha a bola ainda no campo do Vasco. Parte decidido para o ataque. E com Valdir não tem enfeite. O negócio é bola na rede. Chute forte na saída do goleiro. 2-0. 15º gol dele. Segundo na partida. Parece que o Valdir estava adivinhando. De São Januário, 1.400 pessoas em jogo decisivo. Eis a síntese de um campeonato desprezado pelo torcedor. Falta público, sobram gols. Giovani cobra a falta e Vandercy faz contra. Repare que Bismarck empurra o adversário.
Os jogadores do americano cercam José Roberto Reit. O goleiro Chico é expulso. E mesmo com 10 jogadores, o americano consegue um empate. Mauro avança, sem marcação, e toca a Denilson. Uma bomba, 1-1. Denilson, revelado em São Januário, está emprestado ao americano. No início do segundo tempo, Bismarck passa a Jean. É o primeiro gol dele entre os profissionais. Vasco 2-1. Jardel comanda o ataque vascaíno. O passe a Valdir tem esse resultado. O artilheiro no campeonato chega a 16 gols. 3-1. O placar anuncia. O Flamengo acaba de empatar. Desse jeito, o Vasco leva a Taça Rio e o ponto extra. E então, galera, vamos vibrar? Tudo certo. Vai ser numa falta longe assim. Ué, o chute de Darcy bate na barreira e é gol do americano. Tudo bem para os vascaínos. 3-2. Não muda nada. Faltam 4 minutos para o final, quando o Nabor cabeceia e empata. E aí, galera, vamos silenciar? Apesar de tanta tristeza e decepção, a situação para o Vasco ainda é favorável. Basta o time empatar com o Fluminense domingo para que conquiste a Taça Rio e também um ponto extra na decisão do campeonato. Completo. Mas é o Vasco que entra com o apoio da torcida. No lançamento de Alê, dupla falha da defesa do Fluminense. O artilheiro Valdir faz um golaço por cobertura. Vamos conferir o gol de Valdir por outro ângulo. Acompanhe. Festa do artilheiro, agora com 17 gols no campeonato. Desde o início, os ânimos estavam exaltados. Ninguém queria perder as divididas. Vascaíno empurrando o tricolor e tricolor ameaçando o vascaíno. Nervosismo do técnico Joel no banco. E mais nervosismo ainda de Valdir. Ele xinga todo mundo. Agora, com a bola rolando, o Fluminense tenta descobrir espaços. Aqui, Sérgio Manuel chuta fraco, defesa de Márcio. Agora o ataque do Fluminense é pela direita. Macalé centra. E Ézio, olha só, não chega a tempo. Até que aos 21 minutos, no córner de Sérgio Manuel, Ézio vai lá e empata o jogo. Reveja aí por baixo e veja que o grandalhão Alê ficou na saudade. Ézio agora tem 14 gols no campeonato, 3 a menos do que Valdir. 1-1 no placar. Com o empate, o jogo fica mais quente ainda. Valdir apela outra vez. Amarelo para ele. Olha o amarelinho aí. Edinho abre os olhos para ver mais uma boa jogada. A cabeçada de Ézio por pouco não entra. Acompanhe. Reveja aí, vale a pena. Quem não gosta é o Bismarck, ó. O Vasco bem que tenta atacar, mas sem sucesso. E no final do primeiro tempo, o Pires marca presença para azar do Pimentel. O jogo recomeça com o quê? Com falta. Na cobrança, a presença do goleiro Márcio. Bem. E aí a conclusão do lance. Agora, depois da conclusão do lance, o segundo cartão amarelo para o Valdir. Mas o juiz não o expulsa, para o desespero do técnico Edinho e de todo o banco do Fluminense. Como o jogo está nervoso, não faltam lances ríspidos. É cotovelada, empurrão, faltas e agressões. Quem se dá mal outra vez é o Pimentel, para desespero de Bismarck, que encara o Macalé. A bola quase não rola. Mais confusão. Mais ameaças. É você, eu vou te pegar, aquela coisa toda, né? E olha o Valdir de novo aí, ó. Lá vai ele cruza, o Bismarck não faz. E o time do Fluminense parece